A semana que termina foi marcada pelos desdobramentos das fortes enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim de abril. Mais de uma centena de mortes já foi confirmada e dezenas de pessoas estão desaparecidas. Cidades inteiras ficaram ilhadas, sem luz e sem água. Mais de 400 mil gaúchos precisaram deixar suas casas. A Defesa Civil estima que quase 2 milhões de pessoas são afetadas de alguma forma pela catástrofe climática. Aqui no Nexo, o podcast Durma Com Essa passou a semana relatando a situação de calamidade no estado. Milhares de pessoas estão deixando suas casas na região metropolitana de Porto Alegre em direção ao litoral norte do estado, onde não há registros de inundações. Esse êxodo em massa foi motivado pela falta de água potável nas cidades mais atingidas, entre outros motivos. Outro problema causado pelas chuvas é a onda de violência e saques a comércios, casas e até equipes de voluntários que usam embarcações para resgate. Agentes da Força Nacional foram enviados ao estado para reforçar o policiamento da região. Na quinta-feira, o governo federal anunciou uma série de medidas para o Rio Grande do Sul. Segundo o executivo, o pacote vai injetar mais de 50 bilhões de reais em socorro às vítimas da tragédia. Essas ações se somam a outras do poder público, com a destinação de até R$1 bilhão em emendas parlamentares ao estado. O Nexo ouviu especialistas que disseram que essas ações reativas expõem como gestões municipais, estadual e federal não adotam políticas de prevenção a desastres. A tragédia também levantou uma pergunta: os atingidos pelas enchentes são refugiados climáticos? A Mariana Vick explicou o que significa o termo e quais são as disputas em torno dele. Também nesta semana, o Banco Central decidiu pela redução de 0,25 ponto percentual da taxa básica de juros da economia brasileira. O corte foi menor do que o que vinha sendo adotado, de 0,5 ponto percentual. Com isso, a taxa Selic ficou em 10,5% ao ano. O Marcelo Rubissec contou que a decisão dividiu os membros do comitê. Os 4 diretores indicados por Luiz Inácio Lula da Silva em 2023 e 2024 votaram por um corte maior. Os outros, indicados por Jair Bolsonaro, optaram por uma redução menor da taxa de juros. Fora do Brasil, se intensificou o cerco de Israel a Rafah, cidade no extremo sul da faixa de Gaza, que abriga 1,5 milhão de civis. Forças israelenses assumiram o controle da passagem fronteiriça na região. Houve também bombardeios que deixaram dezenas de mortos em casas que Israel alegou estarem sendo usadas pelo Hamas. A ação aconteceu um dia depois do governo israelense ordenar a evacuação imediata de cerca de 100 mil palestinos de Rafah para zonas humanitárias próximas da costa. Isso acendeu um alerta para uma invasão terrestre na cidade, algo que vem sendo anunciado há meses por Israel. Os Estados Unidos disseram que, se essa ocupação acontecer, vão parar de fornecer armas ofensivas para o seu aliado no Oriente Médio. Essa e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.